Hoje nós celebramos nosso 5º domingo do tempo da Quaresma. Já estamos chegando ao finalzinho da Quaresma. Essa é a nossa última semana. Domingo que vem, com a celebração do Domingo de Ramos, nós já começamos a Semana Santa. Já estamos praticamente no Calvário com Jesus. Só que antes de chegar lá no topo, no ápice, para cumprir a sua missão, ele ainda deixa alguns recados muito importantes para nós, seus discípulos, seus seguidores, seus servidores, para que a gente não chegue à cruz equivocados. Porque se nós chegarmos até lá equivocados, quem é Jesus? Qual a sua missão? Qual a nossa missão? Nós seremos discípulos enfraquecidos, porque nos obstáculos vamos desistir de segui-lo. E ele faz questão de elucidar para todos que querem segui-lo, que segui-lo não é algo fácil. É um grande desafio. Um desafio que a gente tem que enfrentar todos os dias. E para isso nós precisamos ter muito amor no coração, precisamos ter clareza da missão, precisamos ter gravado dentro de nós, nas nossas entranhas e no nosso coração, as suas leis, os seus ensinamentos, o pacto que Deus fez conosco, sua aliança. Assim, a primeira leitura do livro de Jeremias fala dessa aliança, lembrando da antiga e da nova aliança. Nós costumamos dividir a Bíblia em duas partes, Antigo e Novo Testamento. E a aliança também tem essas duas grandes partes, a antiga aliança simbolizada no Antigo Testamento, a nova aliança simbolizada no Novo Testamento, Jesus. A antiga aliança, diz o profeta Jeremias, que Jesus faz com o povo hebreu, foi uma aliança gravada em pedra. Vocês imaginam, algo gravado numa pedra dura muitos anos, mas não é eterna. Pode apagar um dia, mesmo que seja 2, 3 mil anos depois, até 1 milhão de anos depois, mas um dia apaga. Naquele momento, Deus faz uma aliança e para que ela fosse duradoura, gravou-a numa pedra com Moisés. Só que essa aliança se desfez. Desfez a aliança não por causa de Deus, porque Deus não desfaz sua aliança conosco. Desfez a aliança porque uma das partes não foi fiel. Por que a gente tem o símbolo da aliança num casamento? Lembrando a aliança que Deus fez com a humanidade. Duas partes que precisam ser fiéis. Se uma das partes não for fiel a essa aliança, o que acontece com o casamento? O casamento se desfaz. O sacramento não, porque é eterno. Mas a união de duas pessoas pode se desfazer. O pacto se rompe, porque uma das partes não foi fiel. Assim aconteceu com o povo hebreu. Deus faz essa aliança, grava em pedra, símbolo da durabilidade, porém o povo não foi fiel e essa aliança se rompeu. Só que o amor de Deus era tão grande e é tão grande que ele não desiste do povo amado. É como aquela pessoa amada que não desiste da outra até as últimas consequências por causa do seu amor incondicional. Mesmo que a outra parte seja infiel. Essa outra parte infiel somos nós, que desviamos do caminho de Deus tantas vezes, que temos tantas atitudes inadequadas que desagradam a Deus, mas Ele está lá, todos os dias, provando o seu amor por nós. E o seu amor foi tão grande, que Ele então resolveu fazer uma nova aliança, dar uma nova chance para nós. E qual foi essa nova aliança?
qual foi essa nova chance que Deus nos deu? Ali está o símbolo dessa nova aliança. Jesus é a aliança, a nova aliança, o novo pacto. Mas agora Deus não vai escrever mais em pedra. Diz o profeta Jeremias, agora Deus vai escrevê-la nas nossas entranhas. Vai escrevê-la no nosso coração. E aqui faz toda a diferença. Tudo que nós gravamos nas nossas entranhas, tudo que nós gravamos no nosso coração, nós não esquecemos jamais. Mesmo que percamos a memória, vamos lembrar das coisas que amamos. Uma pessoa acometida do mal de Alzheimer, ela pode esquecer tudo que ela tinha gravado na memória, mas ela não esquece aquilo que ela gravou no coração. Ela vai lembrar daqueles que ela amou de fato. Vejam a diferença. Quando Deus diz, agora eu vou gravar essa nova aliança nas suas entranhas e no seu coração, Ele está dizendo para nós, agora vocês não vão esquecer mais. Essa aliança será tão contundente, que não será passível de esquecimento. E assim, Ele nos surpreende, dando o seu Filho, que morre na cruz por nós. E ninguém que de fato conheceu Jesus, viu Jesus, esquece dessa aliança. Por isso, no evangelho de hoje, alguns gregos vão procurar Filipe, que já era discípulo, e manifestam o desejo de ver Jesus, de se encontrar com Jesus, de saber quem era aquele que eles seguiam com tanta fidelidade, com tanto amor, que havia feito tanta diferença nas suas vidas. E como bom discípulo de Jesus, Filipe vai procurar Jesus, após o desejo daqueles que gostariam de ver Jesus. Então Filipe combina com André e os dois vão falar com Jesus. E aqui nós temos a resposta de Jesus se apresentando para aqueles que queriam segui-lo, mostrando quem ele é de fato. Muitos seguem Jesus por causa da sua glória. Isso é bom demais. Quem é que não quer participar da glória de Cristo? É a razão da nossa fé, é a razão de nós professarmos uma religião, é a razão de nós sermos cristãos, é querer participar da sua glória, é estar com Ele na eternidade. E Jesus então começa a sua fala de apresentação, mostrando que Ele será glorificado. E que seria glorificado todos aqueles que o seguissem, todos aqueles que mantivessem a fidelidade a Ele. Porém, havia apenas um pequeno detalhe. Para ser glorificado com Ele, os seus seguidores precisariam antes passar pela cruz. E aqui é que vem a barreira que muitos de nós cristãos enfrentamos ou fugimos ou não queremos passar. Nós queremos muitas vezes pular a cruz, chegar direto na glória. Que bom seria se fosse assim, mas Ele não ilude ninguém. Eu serei glorificado. E o próprio Deus vai dizer, você foi glorificado só pelo fato de ser encarnado junto conosco, e será glorificado de novo, agora passando pela
cruz e para a eternidade. E Jesus, na sua catequese aos seus discípulos, aos desejosos de segui-lo, vai dizer que ele será glorificado, porém, o processo é como o processo da semente, o grão de trigo que cai na terra. Uma semente que você coloca na terra e germina, ela produz muitas outras vidas, ela se glorifica no sentido de se reproduzir, de se eternizar. Agora, se você guarda um grão de trigo, não o coloca na terra ou qualquer outra semente, ela será só um grão de trigo. O que é que significa um grão de trigo? O que é que significa uma semente? Se ela não for semeada, nada, ela não vale nada. O que vale numa semente é o seu potencial de germinação, de multiplicação, de geração de vida, de eternização da sua espécie. Isso é a glorificação de uma semente. E Jesus usa essa comparação para falar daqueles que devem segui-lo, porque ele vai à frente dando o exemplo. Ele passaria pela cruz e morreria. Nós vamos ver isso na Sexta-feira Santa. Mas depois, no domingo de Páscoa, no terceiro dia, ele germina, ele ressuscita. E ele vai dizer isso para os discípulos, embora usando uma linguagem comparada, para dizer que aquela semente que não morre, ela não produz fruto. E aí ele vai traduzir isso dizendo: quem se apega à sua vida vai perdê-la. Ou seja, se você passou por esse mundo só pensando em você, e nunca fez nada para ninguém, é como um grão de trigo guardado no recipiente. Agora, se você gastou sua vida ajudando a outros, sabendo que além de você existem tantas outras pessoas, tantas outras situações que precisam de você, gastou sua vida, você foi como o grão de trigo colocado na terra e que germinou. Por isso Jesus vai dizer que quem se apega à sua vida perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida nesse mundo, fazer pouca conta da vida nesse mundo, não significa você não se cuidar, não se amar. Significa você fazer tudo isso, porque a sua vida é muito valiosa para a vida de outras pessoas. Quando a gente toma consciência de que nós somos importantes para outros, a nossa vida se recobre de significado. O dia que você pensar, ou imaginar, ou acreditar: olha, eu não sirvo para nada e para ninguém, então você já pode morrer. Mas enquanto você souber que para alguém, ou para outras pessoas, você é importante, a sua vida tem significado. E é isso que dá sentido à nossa vida. Por isso Jesus fala de não fazer pouca conta da vida, significa dedicar para os outros, para as outras pessoas. E aí então ele vai mostrando com muita clareza que aquele que quer segui-lo deve servi-lo, e aquele que o serve, ele estará presente em cada ato de serviço dessa pessoa. Onde ela estiver servindo, Jesus está ali com ela. Jesus está presente quando você visita um doente. Jesus está presente quando você ajuda alguém a superar uma dificuldade. Jesus está presente com você quando você doa alguma coisa para alguém que está precisando. Jesus está com você em cada gesto de amor que você fizer para uma outra pessoa, gratuitamente. Ali Jesus se revela. Cada gesto desses são epifânicos, ou seja, Jesus se manifesta.
E às vezes nem todos percebem, porque esses atos são muito singelos. Quando você visita alguém num hospital ou numa residência, doente, enfermo, ou vai levar a Eucaristia para aquela pessoa, é só você e aquela pessoa e Deus que estão vendo. Ninguém está vendo. Mas isso basta, porque Deus está ali e isso basta. Se nós tivermos essa consciência, nós não vamos precisar propagar nossos atos, mas ficamos felizes e satisfeitos porque nesses gestos anônimos, Deus se revelou em toda a sua grandeza. Isso Jesus vai dizer para aqueles que querem segui-lo, e Ele vai dizer para cada um de nós, como disse: se alguém me serve, meu Pai o honrará. Você é honrado por Deus cada vez que você faz um gesto desse, que revela Deus. Depois de dizer tudo isso, Jesus vai manifestar a sua angústia. Portanto, não fiquem preocupados se em algum momento da sua vida você também se sentir angustiado. Até Jesus se angustiou. Nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão angustiadas? Quantos de nós não nos angustiamos quando a gente vê anunciado o número de mortos que estão tendo aí pelo mundo afora? Quem que não se angustia com isso? Quem que não fica temeroso com tais situações, diante da vulnerabilidade da vida? Jesus também ficou angustiado. E ele pergunta: mas o que eu vou dizer? Vou pedir para Deus me livrar desta hora? Vamos pedir para Deus nos livrar deste momento? Mas ele diz: isso seria incoerente, porque foi exatamente para isso que eu vim. Eu vim para enfrentar as cruzes do mundo. E nós estamos no mundo para enfrentar as cruzes do mundo, que são tantas. Então, quando nos sentirmos angustiados, não é para desanimar, é para nos sentirmos encorajados nele. E assim nós vamos ver as coisas com um novo olhar, com uma maneira diferente. Jesus, na sua oração, pede que o Pai o glorifique. Mesmo sabendo que ele já tinha sido glorificado, ele nunca desiste de pedir isso. E Deus responde. Deus responde cada vez que nós pedimos que Ele venha ao nosso socorro. E Deus lembra: eu já te glorifiquei, mas eu vou te glorificar de novo. E diga isso para os seus. E Ele transmite isso para nós. Mas às vezes nós não entendemos a sua voz, a sua maneira dele transmitir. Alguns pensaram que era um trovão, outros pensaram que era um anjo. Quantas vezes a gente não consegue ler os sinais de Deus na nossa vida? Interpretamos de outra maneira. Mas Deus não desiste de falar conosco. Deus não desiste de dar sinais para nós de que Ele está presente. Basta um pouquinho de sensibilidade e nós vamos perceber Deus no meio das piores desgraças do mundo. Deus está ali dizendo para nós: não desista. Eu estou com você. E é esse o recado que Ele dá para nós às vésperas da Semana Santa. Não desistamos, não desanimemos, sigamos firme com Ele, vamos passar pela cruz com Ele, e vamos chegar à glória cumprindo o seu caminho. Então, a partir de domingo que vem, e agora já nessa semana, vamos nos preparando para a Semana Santa, com esse espírito de passar pela cruz e chegar à glória da ressurreição, e Ele vai nos fortalecer. Ele vai nos dar palavras acertadas para nós, quando formos levar uma palavra a quem estiver desanimado, nós tenhamos a palavra certa para reanimar aqueles que estão amedrontados, desencorajados, porque Ele nos deu essa palavra. É o que nos mostra a liturgia desse quinto e último domingo da Quaresma.